Bom, eu tava falando, é que acabou a bateria do celular. Eu tava falando para vocês sobre a monitorização do eletrocardiograma. Eu coloquei na aula, sim, para vocês, porque eu tenho a impressão que às vezes no estágio alguém pode precisar fazer um eletrocardiograma. E aí, depois que me ocorreu isso, sabe? E aí, vocês vão falar, nossa, nunca vi isso em UTI. Então, até coloquei na aula, mas ninguém é obrigado, viu? Tem técnico de eletrocardiograma para isso. Mas às vezes a professora pode falar, faz um eletrocardiograma do paciente e tal, que é diferente da monitorização eletrocardiográfica, que a gente coloca para ver a frequência cardíaca do paciente, a arritmia cardíaca ali pontual no monitor. O eletrocardiograma é um exame que avalia a atividade elétrica do coração e é registrado em gráficos e tudo mais, mas às vezes o paciente está ali com vocês, pode falar, ai filha, tô com uma dor no peito, aí vem aí você vai avisar, né? O intensivista vai falar, roda um eletro para mim, porque esse paciente pode estar infartando ou pode estar com uma arritmia. Nossa, o paciente está tão taquicárdico, né? Às vezes pode estar numa arritmia cardíaca. Então, isso é muito importante que vocês saibam, tá? Como fazer. Leiam a aula, dão uma olhadinha na aula, tá? Antes de ir para o estágio, porque a aula vai tintim por tintim e eu não vou ficar falando para vocês 50 minutos de eletrocardiograma, que também acho que não é o objetivo. Talvez vocês aprendam em exames laboratoriais, mas o importante é que vocês saibam, pelo menos, para que serve e em que momento se faz, tá? Que mais? Aí eu mostro para vocês as derivações, né? Põe no peito, põe dois no braço, põe um em cada punho, um em cada tornozelo, e aí roda o eletro lá. E aí isso não pode ter interferência, tem gelzinho para colocar. Então a professora do estágio, obviamente, vai mostrar para vocês, mas é bom que vocês já cheguem, falem, oh, já sei, já vi. E vocês já devem ter visto isso em algum momento da vida de vocês também. E se não viram também não é problema. Ninguém é obrigado a saber tudo, tá? Que mais? Mas muita atenção para posicionamento dos eletrodos, para não dar interferência, que tem um gel condutor. Se o paciente estiver muito sujo, tem que dar uma limpadinha com álcool. Se tiver pelo, também às vezes não pega legal, dá interferência. Então é bom que vocês saibam. Existe o padrão, que também conhecido como repouso de superfície, que é feito geralmente nos pacientes internados na UTI. Ah, e tem um detalhe também: quando o paciente interna com dor precordial, que vai para a UTI, né, que é mandatório, ou chega da hemodinâmica depois de um cateterismo, de uma angioplastia ou de uma cirurgia cardíaca, geralmente, eu esqueci, isso é importante, o intensivista pede para rodar um eletro, para ter ali documentado de como ele chegou e como ele vai evoluir. Às vezes, em caso de infartos extensos que não foram tratados ainda ou já foram tratados e tudo mais, o cara pede eletro de 6 em 6 horas para acompanhar. Mesmo você tendo monitor ali toda hora, mas ele pede um eletro um pouco mais o padrão rebuscado, que é aquele que o paciente está deitado, mas que tem todas as derivações do coração, tá? Isso vocês devem ter lido na aula, tá bom? Cada paciente, como eu falei, caso o paciente apresente pelo no corpo, pode ser feita uma tricotomia, mas se for uma emergência, manda ver e tenta fazer o eletro o mais rápido possível, tá? Pega um giletão lá, um esparadrapo e puxa com tudo, tá? Porque às vezes na emergência precisa e você precisa de um eletro rápido, tá bom? Para diagnóstico e terapêutico, tá? Aí tem o eletro de esforço, que é esteira e tudo mais, mas isso não tem nada a ver com a terapia intensiva, eu só coloquei a título mesmo de curiosidade, mas é importante vocês saberem. Eu esqueci de falar, isso
falha minha, desculpa. Às vezes, quando o paciente chega, o cara pede, o intensivista pede um eletro para ficar documentado como ele chegou, tá? Ou nem precisa ser só um infarto. Às vezes, um pós-operatório de longo período, às vezes um cara que já tem operou a barriga, mas tem um antecedente de arritmia cardíaca, já teve um infarto no passado, então geralmente eles comparam eletros anteriores com os eletros do momento, então é importante que vocês saibam sim fazer. Não tenho como ensinar aqui na prática, mas tá tudo explicadinho aqui, tá? Na aula, tá bom? É importante o eletro, sim. Resultados normais, anormais e possíveis significados para os resultados. Os resultados normais, geralmente 60 a 100 batidas, com aquele complexo QRS, normalzinho, né, que tá aqui, o cardíaco normal. Os anormais, ou acima de 100, que é aquele todo trançadinho, assim, sabe? Que não tem aquele desenho formato bonito, que você não consegue contar ali a frequência cardíaca. E nesses casos de resultados anormais, pode significar infarto, arritmia, cardiopatia, choque cardiogênico, angina, mas principalmente arritmia cardíaca, tá? Aí isso é importante que vocês leiam, tá bom? Mesmo que eu tivesse presencial, eu não ia ter como demonstrar para vocês isso, tá bom? Áreas problemáticas que vocês podem encontrar quando forem fazer um eletro é o tipo de eletrodo, o gel que tá seco, então precisa ter um gel condutor ali, tá? O posicionamento dos eletrodos, os fios, tá? Se o paciente tem alguma lesão cutânea também altera ali, e o pelo, como eu falei, tá? Os prendedores às vezes estão meio frouxos, desgastados, então se vocês forem lá no Mandaca fazer estágio, a UTI do Mandaca tem um eletro legal. Eu curto aquela UTI, gente, aquela UTI é uma fábrica de conhecimento, sabia? Mas nem sempre tem material bom. Então, às vezes, vocês vão se deparar com isso, tá? Fio descascado, fio solto, às vezes o gel não tá legal, mas no geral dá para fazer sim, tá? Então, se Deus quiser, vocês vão conseguir aprender isso direitinho. E também, se não aprender, vai ter muito tempo, se Deus quiser, pela frente, nos treinamentos, onde vocês forem trabalhar, tá bom? Aí tem, às vezes, algum aparelho com problema, aí já não é problema nosso também, né? Porque a gente quer abraçar tudo. Às vezes a manutenção não cuidou direito, às vezes o outro plantão deixou fora da tomada, aí ferra a gente que tá chegando, então sempre o aparelho tem que estar na tomada, tá? Muita atenção com isso. Então, tem algumas coisas que acontecem que independem da gente e a gente tem que dar o nosso jeito, né? Lute para que o negócio funcione, né? Mas porque o amor da vida de alguém tá ali com você. Mas beleza, se não souber, não deu, não rolou, tá bom? Bom, cuidados de enfermagem, o primeiro passo para o eletrocardiograma é a preparação do paciente, em seguida, colocagem dos eletrodos, o paciente em repouso é feito a limpeza do tórax, pernas e braços, o procedimento demora cerca de 5 minutos, o resultado do exame é instantâneo. Aí a gente leva para o médico e boa. Outro exame que tem na terapia intensiva bastante é o ecotransesofágico, mas eu não vou também me aprofundar muito nele. Ele é feito na terapia intensiva. Às vezes, se o paciente estiver bem, ele pode ser
levado para fazer, mas às vezes precisa sedar esse paciente, porque é como se fosse uma endoscopia e entra um aparelho pelo esôfago e vai até aqui, né, o coração do paciente, e ele tem uma microcâmera na ponta e vai filmando o coração ali nas 4 cavidades em 4 dimensões. Isso é feito na UTI, geralmente, porque o paciente precisa estar sedado, é como se fosse uma endoscopia, tá? É indicado para visualizar se tem trombo, se tem dentro do coração, se tem alguma anomalia genética, alguma válvula que está doente, algumas contraindicações que impedem a realização, estenose de esôfago, tumor de esôfago, algum distúrbio sanguíneo, tá? Que o paciente pode sangrar com a introdução do aparelho, tá? Varizes de esôfago, problemas mais de esôfago do que de coração, tá? Basicamente é isso, tá? O ecocardiograma transesofágico, ele é um procedimento de baixo risco, mas às vezes, por causa da sedação e pequenos sangramentos na garganta, o paciente rebaixa muito e precisa ser entubado. E aí, danou. Aí, às vezes, vomita, aspira, por isso tem que estar em jejum, tá? Para fazer o eco transesofágico, vomita, aspira sangue, vai sangue pro pulmão, aí dá um rolo que só, tá? Então, ele não é livre de complicações, mas também ele não é, assim, aquele, nossa, puta, um balão intraórtico, né? Não é aquele paciente que vai falar, nossa, ele é diagnóstico, ele não é terapêutico, tá? Complicações graves são raras, tá? E precisa de um médico. O intensivista tem que estar junto. Quando for fazer um eco transesofágico, geralmente a gente puxa o carrinho de emergência, né? Porque se caso a sedação for muito profunda e o paciente afundar, rebaixar ou fazer uma arritmia cardíaca e uma parada cardíaca, a gente já tá com o carrinho ali do lado, né? E já salva mais uma vida, tá? Aí tem alguns cuidados, principalmente jejum, tá? E ver se o paciente não tem distúrbio de coagulação, tá bom? Bom, em relação ao capnógrafo, que eu falei para vocês sobre quando o paciente está entubado, geralmente quem mexe mais no capnógrafo é a fisioterapeuta, tá? É o quanto de CO2 o paciente põe para fora na ventilação mecânica. Lembrar que o CO2, quando ele fica retido, ele faz mal para o cérebro, dá vasodilatação, o paciente pode sangrar na cabeça, ele faz mal para o coração, ele faz mal para os vasos. Então, por isso que a fisioterapeuta tem que dosar direitinho os parâmetros ventilatórios. E a gente também, né? Se esse paciente estiver com uma rolha, com um catarrão lá no tubo e a gente não for aspirar, ele vai começar a reter CO2, porque não vai sair CO2 para fora do tubo. Por isso que a gente tem que ficar de olho no posicionamento da cânula, se ele tá tossindo, se ele tá ventilando bem, se ele tá saturando bem. E a capnografia é avaliada pela fisioterapia junto com a gente, mas a gente precisa saber também, não é só porque é a fisio que mexe que a gente não vai saber. Então, o valor normal é de 35 a 45 e a gente tem que estar atento não apenas aos valores apresentados pelo monitor, viu? Porque às vezes tem muita monitorite, né? A gente tem que ver, às vezes o capnógrafo não tá, ele é calibrado pela fisioterapia lá, junto com o monitor, ou às vezes a gente calibra e tudo mais, também não tenho como ensinar isso aqui para vocês, teria que estar, no estágio que vocês vão aprender, mas às vezes as meninas não calibram direito, ou calibram, mas o aparelho não tá certo, não tá bom, enfim, dá algum rolo e aparece um valor lá, nem sempre a gente acredita naquele valor, porque você está olhando para o paciente está super bem, e o capnógrafo está lá marcando um valor absurdo. Então, às vezes tem um negócio que chama monitorite. Muita atenção nisso também, tá? Bom,
Alguns equipamentos necessitam de calibração, assim como eu falei para vocês do capnógrafo. A gente higieniza o sensorzinho lá, junto com a fisioterapeuta, com álcool, tá? Evitar vapor no tubo ou no circuito do ventilador, isso também pode alterar, isso vocês vão ver na prática, tá? Sempre comunicar imediatamente se você vê um valor que está esquisito e o paciente está começando a ficar estranho também, monitorizar o que que é, prevenir, avisar, tratar, agir. Então, a gente faz isso, tá? Mesmo que seja monitor, a gente vai falar, ah, o problema é o monitor, não sei o que, tal. Beleza, você fez a tua parte. Ah, é monitor? Ai, que bom, graças a Deus que é o monitor, que não é nada com o doente. Beleza? Então é isso. O que mais? Aí tem a monitorização neurológica, eu já tô entrando já na invasiva pra... Eu sei que tá ficando meio cansativo até pra mim, mas amanhã vocês têm a manhã inteira para ver isso, tá? O dia inteiro. Tem também aí durante a prova, se quiserem ver, tudo bem. Então, lembrar da monitorização neurológica. A gente falou um pouquinho em GERE sobre monitorização neurológica quando eu falei de AVC, mas a finalidade é reduzir a mortalidade nas UTIs sem colocar em risco os pacientes. E como se monitoriza? Aí eu já estou entrando numa monitorização mais invasiva, tá? Como se monitoriza os pacientes neurológicos? Através do catéter de pressão intracraniana e de um eletroencefalograma, que nada mais é que o eletro do coração é o eletro da cabeça. É a mesma coisa, põe os eletrodozinhos lá na cabeça, não pode ter cabelo, a cabeça não pode estar molhada, e aí o registro é feito através das ondas, que é avaliada pelo neurologista, tá? Se o paciente está convulsionando, se tem atividade elétrica cerebral normal, ou principalmente, eu que trabalhei com transplante de órgãos e doação, os doadores, eles têm silêncio eletroencefalográfico. Então, a onda do eletro do paciente é uma linha do paciente morte encefálica, tá? Então, o que o eletroencefalo fornece para nós? É um registro no interior do crânio por meio de ultrassom, imagem transcrita armazenada num osciloscópio, determina a posição das estruturas elevadas, detecta desvio de linha média, hemorragia, hematoma, apesar que hoje em dia tem tomo, tem ressonância, tem tudo isso para fazer. Mas para diagnóstico de silêncio e morte encefálica, o eletroencefalo é o exame de eleição, né, para diagnóstico de morte encefálica. O eletroencefalo, vocês vão ver vocês devem ter visto na aula, ele é tudo assim, né? É o neurônio ali trabalhando. No de morte encefálica é uma linha reta. Significa silêncio encefálico. E aí é quando o doador é considerado doador mesmo, é considerado morte encefálica e aí é acionado todo o protocolo. Tá? Bom, basicamente é isso. Se o paciente estiver em coma, esse exame obviamente vai estar alterado se ele estiver sob efeito de sedação, então ele não pode estar sob efeito de sedação. Esse é um cuidado da gente. Avisar, ó, desliguei a sedação faz 12 horas, ó, desliguei a sedação faz 5 horas, ó, acabei de desligar a sedação. Então, isso é importante para nós também, tá? Então, basicamente é isso, tá? Eu parto para vocês depois pro Doppler transcraniano, que é um ultrassom como se fosse um ultrassom abdominal da cabeça, que é um outro tipo de monitorização neurológica, que também ajuda a diagnosticar morte encefálica, mas ajuda a ver se o paciente está tendo espasmo
nos vasos da cabeça, tá? Ele é principalmente em hemorragias cerebrais, tá? É pedido, vocês podem ouvir falar na terapia intensiva, mas nós não temos muita anuência sobre esse exame, ele é feito por um médico e nós não temos assim nada que a gente possa fazer para que isso melhore ou piore, né? Então, só para vocês saberem que ele existe, tá? O que mais? Basicamente do Doppler. É, é bom saber se o paciente está sedado ou não. E é isso, tá? O que mais? Eu acho que basicamente sobre Doppler transcraniano, eu acho que é bom que vocês saibam que ele existe, mas que a gente não tem muita fundamentação nesse exame, né? A gente não tem muito o que fazer com ele. A gente tem que preparar o paciente, deixar ele em posição decúbito dorsal, não deixar o cabelo molhado, se tiver curativo a gente tira, saber que é um exame de eleição também para a morte encefálica, então quando o Doppler não tem fluxo, é porque o paciente realmente morreu, né? Tá em silêncio, em surto-supressão no eletro ou em silêncio no Doppler, tá? Então, basicamente é isso de cuidados com Doppler transcraniano e eletroencefalograma. O eletroencefalograma ele é muito útil em pacientes em crise convulsiva, em estado de mal, e vai guiar o doutor aí para ver se ele vai sedar, vai dentalizar, o que vai precisar ser feito para esse paciente. No demais, assim, é mais para vocês ouvirem, por exemplo, vocês estão ouvindo na passagem de plantão. Ah, o paciente vai fazer um Doppler transcraniano para confirmação de morte cefálica, ou o paciente está internado por uma crise convulsiva de difícil controle, vai fazer eletroencefalo de 24 horas contínuo. Então, a gente anota, por exemplo, dado banho, 10 horas da manhã. Então, o médico que for depois avaliar esse eletroencefalo, ele vai saber, como diz, se esse paciente foi mexido, foi manipulado durante esse tempo, anotar se está sedado e tudo mais, tá? A monitorização invasiva da pressão intracraniana eu falo na próxima aula, no próximo vídeo, tá bom? Que é aquela da PIC, tá? Então é isso, gente. Obrigada pela atenção, espero que vocês consigam ver esse vídeo. Desculpa o corte, eu vou mandar com corte mesmo, eu não vou editar, porque até tava no 35, agora tá no 22, então vocês vão ter um tempinho aí de descanso entre um vídeo e outro, tá bom? Obrigada mais uma vez. E aí depois eu mando para vocês o vídeo da segunda parte do vídeo de monitorização invasiva, tá bom? Obrigada, até mais.